Colossenses, capítulo 2, versículos de 20 a 23. Diz assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenâncias? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar? Graças rendemos-te, nosso bom Deus, por tua palavra, e te rogamos que por ela o Senhor nos instrua, nos conduza, nos alimente, nos aperfeiçoe em teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Hoje, 31 de outubro de 2021, 504 anos da Reforma Protestante. Não, esse texto não tem nada a ver com Martinho Lutero, esse texto não tem nada a ver com as 95 teses, tem alguma coisinha, né? Não é muito, mas tem algumas coisinhas aqui que é lógico, são muito próximas. Vocês sabem que eu não sou de ficar usando aqui o púlpito para datas comemorativas, eu faço umas menções bem simples, mas o que de fato nos importa aqui é a explanação da palavra, e de fato Martinho Lutero tem muito a ver com aquilo que há de ser dito de acordo com esses versículos. Lutero, um monge agostiniano, ele almejava ser alguém melhor. Ele percebia os seus pecados, ele percebia os seus erros, e ele queria ser alguém melhor. Um padre melhor, um monge melhor, mais para frente ali, depois um bispo melhor. E ele percebia os seus erros e por inúmeras vezes ele utilizava dos meios que ele tinha para tentar melhorar. Que meios eram esses? Era pegar um chicote com um prego na ponta e bater nas costas. Cumprir penitência. Então ele se fustigava constantemente. Ele fazia inúmeros jejuns. Ele se trancava no quarto, onde a cama era uma pedra praticamente, em jejum, se batia bastante, falando, não, eu tenho que mortificar a minha carne para engrandecer o meu espírito. E ele por inúmeras vezes fazia isso e não sentia melhora nenhuma. Ele fazia por várias vezes. Ele repetia esse ato, repetia e não melhorava. Não melhorava. E ele estranhava muito isso. Por inúmeras vezes ele usou tudo que tinha ao seu redor para ser alguém melhor e não conseguiu. Tudo que ele fez para cumprir este propósito de ser melhor através desses meios, ele não alcançou. E essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Você quer ser uma pessoa melhor? E se sim, o que você tem feito para buscar isso? Creio eu que em alguma medida todos nós queremos ser um pouco melhor em alguma medida. Nem que seja para ganhar um pouco mais. Então vou ser o melhor funcionário para que aumente o meu salário. Nem que seja isso. Mas em alguma coisa nós queremos ser melhores. Por algum retorno? Provavelmente. Mas nós queremos ser melhores. O ponto importante tratado por Paulo aqui, e também foi o ápice da vida de Lutero, é: o que eu estou fazendo? Como eu estou buscando ser uma pessoa melhor? Como eu estou buscando melhorar nesse meu aspecto de vida? Então, diante dessa questão, como ser uma pessoa melhor, eu quero tratar de uma maneira bem dinâmica. Eu vou tratar de uma maneira um pouco diferente que vocês estão acostumados a me ver aqui tratando o texto. Começando lá no primeiro versículo lido e ido até o fim, aqui a gente vai ter que tratar de uma maneira diferente, porque esse texto aqui é um pouquinho complexo, um pouco complicado. Eu quero então primeiro tratar com vocês acerca da luta constante que nós temos por ser uma pessoa melhor. Nós brigamos constantemente por isso. Eu quero ser sempre um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um amigo melhor. E eu vou tentando a cada dia mais e mais melhorar nisso. Eu imagino que você também. Ser melhor pais, funcionários, filhos, alunos, amigos. Ser um melhor cidadão. Parar de ficar jogando o lixo pela janela, sabe? Aquele papelzinho de bala que vai demorar centenas de anos para decompor. Então, começar a jogar na lixeirinha de dentro do carro. Não, eu quero ser melhor. Eu vou começar a comprar coisas que são biodegradáveis. E a gente começa a buscar alguma luta
de tentar ser uma pessoa melhor, buscando vários aspectos. Vou lá fazer um curso de pais. Vou fazer lá um curso de casais. Vou lá estudar com o pastor está dando uma aula com os adolescentes lá e está falando com eles acerca de ser filhos melhores. Vou inscrever meu filho nessa daí, porque meu filho precisa ser um filho melhor. E assim nós vamos nos inscrevendo, vamos buscando de inúmeros meios sermos melhores. Por quê? Porque nós sentimos uma falta, nós sentimos uma necessidade de melhora. Eu não conheço ninguém que olha para ela mesma e diz: tá tudo tranquilo, estou satisfeito, não preciso de mais nada. A pessoa pode dizer isso. Daqui a pouco ela está correndo atrás de algumas coisas que ela está precisando. Ela pode dizer isso, mas daqui a pouco você já vê maltratando uma outra pessoa, faltando com respeito. Ela pode proferir, mas a sua vivência demonstra outra coisa. Demonstra uma necessidade por melhora. Às vezes é em situação financeira, mas sabemos que fazendo as mesmas coisas, a gente não alcança resultado diferente. Há um sábio que mexe no meio do empreendedorismo e ele sempre fala: nós não alcançamos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E por vezes nós estamos assim, dando murro em ponta de faca. Ao invés de mudar a tratativa, nós continuamos tratando da mesma maneira e acho que vai melhorar. É a molecada jogando no celular. E joga. E toda vez que está lá, no jogo, trata da mesma maneira, mas quer ser o primeiro colocado na partida. Como se está jogando do mesmo jeito se não buscou melhorar? Assim como os profissionais querem ter um aumento salarial, mas continua fazendo o mesmo serviço. O que está fazendo para receber o aumento? Ah, não, eu primeiro quero o aumento para depois eu melhorar. Inverte esse fluxo aí que vai funcionar. Se você inverter isso, com certeza. A não ser que seu chefe seja muito ruim com você. Se seu chefe for uma pessoa boa, com certeza, melhora o seu serviço, que consequentemente as outras coisas vão vindo. Então o que nós fazemos? Nós trabalhamos mais, nós nos dedicamos mais, nós ficamos mais tempo no serviço, nós ficamos mais tempo no celular, no joguinho, para tentar ser o primeiro. E nós buscamos a cada vez mais empenhar naquilo, e quando nós melhoramos, nós percebemos que nós deixamos outra coisa de lado. Tempo com a família, descanso, horas de sono. A vista começou a estragar e tem que começar a usar óculos. A saúde já não é mais a mesma. E você percebeu que quando você ganhou algumas coisas, você perdeu outras. Será que compensou melhorar esse lado da vida, tendo em vista todas as perdas do outro lado? Por vezes nós melhoramos, e melhoramos muito. Mas a que custo? Quantas broncas os filhos não tomam dos pais, né? De ficar muito tempo no celular tentando ser o primeiro no joguinho. Ou no videogame. Bastante, né? Se eu for fazer uma enquete aqui com os pais, eles vão listar lá quantas vezes tem que dar bronca antes do filho sair daquele bendito joguinho. Você acabou com a minha bateria de novo! Não, pai, eu tava numa ranqueada. Eu tinha que terminar essa daqui. Tava valendo muito ponto. Eu não podia terminar o jogo no meio. Aí acabou a bateria. Fazer o quê? E às vezes os pais também. Pai, tô sentindo sua falta. Não, filho, eu tô trabalhando para trazer mais coisa para você. Não, não quero mais coisa. Eu quero você comigo. Por vezes nós negligenciamos alguma coisa buscando outras. Nós vivemos num ciclo vicioso e danoso em vários desses aspectos que eu já comentei com vocês. A nossa saúde corporal, mental e espiritual acaba sendo afetada de alguma maneira. Quando nós melhoramos uma, nós acabamos perdendo um pouco na outra. E nós sabemos então, observando essas coisas, observando essa piora de um lado para o outro, a gente para e entende que nós vivemos num mundo que está contaminado pelo pecado. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, conforme 1 João 5,19. O pecado afeta toda a nossa vida. E por conta do pecado ter afetado todas as esferas da nossa vida, nós não conseguiremos melhorar na medida que nós ansiamos e almejamos. É utopia. Aquele sistema de governo que pode resolver todos os nossos problemas como sociedade e no estralar de dedos seremos países de primeiro mundo? Utópico. Não é tão simples assim. Porque há muitos imprevistos. Quem trabalha com planejamento sabe muito bem. Quem tem que fazer um conteúdo programático, planejar alguma coisa, entregar um certo tipo de planejamento já conta com perdas. Por quê? Porque coisas erradas acontecem o tempo todo. Porque o nosso planejamento não vai sair da maneira que nós queremos.
Porque em algum momento alguma coisa vai dar errado. Nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado em todas as áreas, em todos os aspectos. Não só de caráter, não só eu comigo mesmo, mas até mesmo a própria natureza entra em decadência constante. Isso nos afeta de uma maneira tremenda e intensa. Então, a verdade é que nessa luta para ser alguém melhor, é em essência uma luta contra o pecado que habita em mim. Então, se eu quero ser melhor em alguma área, normalmente eu estou tratando contra a minha preguiça, contra o meu orgulho, contra o meu eu, que quer ser preguiçoso, que não aceita algumas coisas, é orgulhoso, que é avarento e, na verdade, precisava abrir mão, doar, se entregar. Essa luta para ser alguém melhor é a luta contra o pecado. E diante dessa luta com o pecado, a pergunta é: o que eu tenho feito para vencê-lo? Lembra? Se nós queremos ser alguém melhor, o que eu estou fazendo para ser alguém melhor? Então, diante dessa necessidade de melhora, nessa vontade, nessa busca de ser melhor, como os colossenses estavam buscando? Bom, a tentativa dos colossenses, então, é o segundo aspecto. O primeiro aspecto é nós buscamos essa luta constante. Nós buscamos ser alguém melhor. E agora o segundo ponto é como, então, nós buscamos ser alguém melhor. Os colossenses, neste capítulo 2 inteirinho, está falando das práticas que eles tinham na tentativa de acertar. Eles buscavam acertar. Eles estavam buscando, de alguma maneira, fazer as coisas da maneira certa, ser alguém melhor. Mas essas práticas foram inseridas pela cultura judaica, pela cultura grega, e uma mescla das coisas. O que tinha aqui? Culto aos anjos, cerimônias israelitas, circuncisão, as festas da Páscoa, dos tabernáculos, inúmeros rituais, aquela dieta judaica de não poder comer algumas coisas, também a impureza e pureza cerimonial, que eles podiam ou não podiam tocar e fazer algumas coisas. Então isso estava influenciando muito, é o que ele trata no capítulo 2 inteirinho, acerca desta falha dos colossenses em buscar alguma coisa que poderia ajudá-los. E olha o versículo 23, mais uma vez. Ele nos diz que essas coisas têm aparência de serem sábias, mas elas não têm nenhum proveito nessa tentativa de melhora. Elas têm a aparência de serem coisas boas, mas elas não nos ajudam a vencer. O texto diz aí no versículo 23, sensualidade. A melhor tradução seria a luta contra as concupiscências da carne. Não a luta contra a sensualidade, a luta contra os meus desejos. Às vezes o desejo pode ser sensual, mas o desejo pode ser também avarento. Pode ser inúmeros outros aspectos. Então, como que eles estavam tentando sair vitoriosos? Como que eles estavam buscando a vitória contra o pecado, uma melhora de vida? Bom, eles estavam buscando isso através de um culto a si mesmo, como diz no versículo 23 aí. O que é isso, um culto a si mesmo? É um culto autoimposto, aquilo que eu quero adorar, aquilo que eu quero exaltar. Por vezes nós temos a imagem de um Deus que não é real. Por vezes nós temos a imagem de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Às vezes nós imaginamos um Deus tão amoroso, mas tão amoroso que ele fecha os olhos para todos os pecados. E nós sabemos que não é verdade. Porque senão não tinha necessidade de Cristo Jesus morrer na cruz do Calvário por esses pecados. Mas a imagem que eu faço de Deus, ou aquilo que eu quero adorar, aquilo que eu venero, aquele meu ídolo do coração, não vai me fazer vencer a luta contra o pecado. E aqui é uma referência ao culto aos anjos. Eles colocaram um culto aos anjos. Mas por que eles cultuavam anjos, pastor? Que coisa esquisita. Eles acreditavam que anjos eram os intermediários entre Deus e os homens. E por ser alguém intermediário, deixa eu tentar agradá-lo aqui, porque ele vai me representar diante de Deus. É o jeitinho brasileiro. Não é isso que a gente faz? Se eu tenho que pedir alguma coisa para alguém, mas aquela pessoa está um pouco distante, eu vou a alguém bem próximo. E peço meio que chorando, né? Tocando aquele violino de fundo. Aí você vem, sabe o que está acontecendo? Precisando de uma ajuda. Você não consegue falar com o homem lá por mim, não. Nós apelamos. Então aquele intermediário vem com o coração partido e apresenta a sua petição para aquele que vai te ajudar. Eles acreditavam que os anjos eram assim. Os intermediários que deveriam ser cultuados e adorados para representarem os homens diante de Deus.
E a resposta para isso que Paulo dá é: Cristo Jesus é o único entre Deus e os homens. Ele é o nosso mediador. Ele é quem se fez carne, sabe muito bem o que vocês passam aqui, e ele é o sumo sacerdote que te representa diante do Pai, conforme a carta aos Hebreus. Outra coisa, falsa humildade. A religião judaica, ela é cercada de uma falsa humildade. Pode ver que os fariseus, eles eram apontados constantemente por isso, Jesus vai referir ao fermento dos fariseus, o engrandecimento do ego deles. Eles incham, eles inflam, mas é só ar ali dentro. Não há essência. Eles não vivem. Eles só inflam. Eles tinham uma falsa humildade. Eles fingiam que faziam, fingiam que seguiam, mas dentro da sua casa eles negligenciavam os próprios pais. E Jesus fala contra isso. Olha só, vocês falam que aquilo que poderia aproveitar de mim é oferta ao Senhor, e vocês estão negligenciando os pais de vocês. Ô pai, sei que o senhor está precisando aí de umas insulinas, eu não vou poder comprar porque eu já dei oferta na igreja. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Pai, eu sei que o senhor está precisando aí de um tratamento, vamos ter que tratar um pouco seus dentes, né? Tá um pouquinho complicado. Então, mas pede lá pro meu irmão lá, porque eu não posso, porque eu acabei de dar uma oferta na igreja, ó. Não dá. Veja bem a palavra, é oferta, não é o dízimo, tá? São coisas diferentes que têm que ser tratadas de uma maneira diferente. Agora também não é o momento da gente explanar isso. O momento aqui é a falsa humildade. Eles fingiam ser piedosos. E eles estavam trazendo isso novamente. Cristo Jesus nos purificou de tudo isso e eles queriam novamente trazer aquilo que era falso. E também um rigor ascético. O que é esse rigor ascético? É a disciplina do corpo e a disciplina da mente, junto com uma grande sabedoria, nos faz vencer o pecado. É claro, altas horas de meditações vai te fazer uma pessoa melhor, ou não? Dificilmente. Conheço pessoas que fazem meditações, yoga, e ficam um tempo lá nos seus... não menosprezando isso, mas ficam horas e horas. Meditando e meditando. Saiu daquele espaço, saiu daquele ambiente, está andando um pouco na rua, está dirigindo o seu carro, acaba ali por fechando uma pessoa sem querer, a pessoa buzina e fala: você que não está prestando... Pronto, a pessoa estava meditando, mas é o primeiro a estourar. A pessoa estava ali refletindo e é o primeiro a xingar. Não pode falar um A que já retruca. Eu falo, essa meditação serve para quê? Ou não, eu tenho que me disciplinar, porque através dessa disciplina eu venço toda a minha procrastinação. Será? Olha, eu confesso esse meu pecado. Eu tenho que me planejar, e mesmo planejando, eu ainda sou procrastinador com algumas coisas. Eu deixo para trás, eu não faço. Tá lá as tarefas. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tá bom. Sobrou um tempinho, já se empolga nas redes sociais, já se empolga conversando com um e com o outro, acaba se perdendo, e quando vai ver, já tá atrasado para fazer um monte de coisa. Passou do tempo. É as tarefas das crianças em casa, né? Fala, não, tem tempo, meus pais só vão chegar às 6 horas, 6h30, 7 horas, quer saber? Vou deixar para varrer a casa daqui a pouco. E fica no joguinho. Ou fica assistindo a série. Daqui a pouco, quando olha não, né? Vai ouvir o barulho dos pais chegando e vai tentar correr. Aí demorei, e vai varrer, e vai passar um pano, e vai arrumar as coisas, tarde demais, procrastinou demais, a preguiça tomou conta. Não tem jeito. Por vezes nem sequer a nossa disciplina consegue vencer esse pecado terrível que há em nós. Paulo diz que diante dessas tentativas, eles tentavam dessas maneiras, e ele termina falando, essas coisas não têm valor algum nessa sua luta contra o pecado. Fazendo essas coisas, você não vai vencer. O que então nos faz vencer a luta contra o pecado? O que nos faz viver uma vida não só de negação das coisas, porque como diz ali no versículo 21, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, a falsa humildade, tentando viver o muitos nãos pensando receber um sim. Eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, então eu tenho aprovação. Tem gente que é assim, né? Eu sou uma pessoa boa porque eu não roubo, eu não mato, eu não furto, eu respeito os meus pais. Isso é um mentiroso que só. Adianta? Preguiçoso. O dia inteiro sentado no sofá. Adianta?
olha somente para o próprio umbigo. Se está tudo certo consigo, aí que vai pensar no próximo. Adianta? Não adianta. Tem um pecado, em algum momento vai ter algum pecado ali, porque isso está em nós, infelizmente. Isso habita em nós. Então, essas muitas tentativas de dizer não faço, não faço, não faço, na tentativa de receber um nossa, olha que bom menino, olha que crente, olha que pastor maravilhoso esse daí. Ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo outro. Pergunta para minha esposa, quem é esse que vos fala? Ela vai citar a lista de pecado. Quê? O Fê? Ela fala assim, né? O Fê? Ah, deixa eu te contar, senta aqui. Tá, você tá com pressa ou você tem tempo? Aí se você fala para Solange assim, não, eu tenho tempo, então senta aí que eu vou te contar a lista de pecado desse miserável pecador. E vai traçar uma lista. E de fato, traça, não é nessas tentativas de não que eu recebo um sim. Porque infelizmente, não fazer algumas coisas não te faz merecedor de todas as outras. Então, o que fazer? Como sair vitorioso? Como eu posso então buscar algo melhor sem perder do outro lado? Como que eu vou conseguir alcançar um espiritual um pouco mais puro? Como que eu posso me aproximar mais de Deus? Como que eu posso ter mais paz de espírito para minha mente estar mais tranquila? Como que eu posso cuidar do meu corpo, cuidando da minha mente e do meu espírito ao mesmo tempo? Como que eu posso ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um aluno melhor, um funcionário melhor? Como que então eu melhoro nessas coisas se nada disso adianta, pastor? Bom, Paulo, ele não joga esse texto aqui no colo deles e fala, agora vocês se virem, o problema é de vocês. Eu gosto muito de assistir desenho infantil. E tem um desenho infantil, a Era do Gelo. O primeiro, que os dodôs estavam guardando alimento para a Era do Gelo que viria. E eles têm 3 melões. Para um bando de aves. 3 melões. Eles brincam, mas com 3 melões vocês vão sobreviver o quê? Isso é o que nós temos. E se vocês não têm nada, problema de vocês. Problema de vocês. Aí eles começam a se aproximar e começa a briguinha deles. E por vezes, a gente para e pensa nisso, né? Bom, eu tô conseguindo fazer a minha parte, você não consegue? Problema de vocês. Problema de vocês. Poxa, que amor ao próximo é esse? Paulo, como alguém que ama o próximo, como alguém que tenta se mortificar para engrandecimento, para edificação, ele não para aqui, ele não vira para eles e fala, problema de vocês, ele dá a solução. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, deixa aí agora no capítulo 3. E olhe só a referência de palavras que ele usa. O versículo 20 do capítulo 2 diz, se morrestes com Cristo. Aí agora no capítulo 3, no versículo 1 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Olha o jogo de palavras. Se vocês morreram com Cristo, vocês foram ressuscitados. É esse jogo de palavra que ele faz. Se você morreu para os rudimentos do mundo, se você morreu para o sistema que tentam impor sobre a sua vida, sobre aquilo que eles falam que é certo e que é errado, o politicamente correto, sobre o que pode e o que não pode, sobre aquilo que o mundo tenta te doutrinar, se você morreu para a concupiscência da carne, você foi ressuscitado. Portanto, fostes ressuscitados com Cristo Jesus. O que ele diz? Já que você morreu para essas coisas, não tente fazê-las. Não tente buscar nessas coisas, num Deus que você criou para si mesmo, numa falsa humildade, numa busca de doutrinação do seu próprio corpo, da sua mente, do seu espírito, pensando que isso vai fazer com que você vença todos os seus problemas. Já que você morreu para essas coisas, por que você está abraçando elas? Já que você morreu para elas, você tem que ressuscitar com Cristo. E ressuscitando com Cristo, como que eu caminho? Como que eu vivo? Pensando nas coisas lá do alto. Se eu morri para as coisas do mundo, não adianta tentar preencher o vazio que há em mim com as coisas do mundo. Somente algo tão grande como Deus pode preencher o vazio que há no seu coração. Por vezes nós tentamos preencher com séries, com esportes, com atrações, com adrenalina, com pedaladas, com corridas, com futebol, com inúmeras coisas nós tentamos preencher. Com amor. E quando nós percebemos, nós continuamos vazios. E buscamos mais. E mais.
E mais, esse vazio gerado em nós desde o Éden, quando nós fomos expulsos de lá com Adão e Eva, por conta do pecado, somente Cristo Jesus nos preenche. Na luta contra o pecado, que nos impede de ser alguém melhor, nós precisamos contar com aquele que venceu o pecado para nos fazer melhor. Então o ponto importante não é assim, eu vou ser uma pessoa melhor para alcançar a Cristo. Não. Cristo me alcançou e nele eu posso ser uma pessoa melhor. No capítulo 1, Paulo escreve assim para eles: vocês foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Cristo tirou você do passado, daquilo que te prendia no pecado. Ele te libertou disso e transportou para um reino de luz. Te colocou num lugar maravilhoso. Então pare de ficar olhando para baixo nas coisas que são da terra. E no capítulo 3 ele diz, olhe para as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Por quê? Porque é onde Cristo habita. Porque é onde Deus está. Viva sua vida olhando para a eternidade. O foco não é o aqui e o agora. Fazer as coisas não para ter no já. É fazer as coisas porque você já foi conquistado no além. Aquele que crê em Cristo Jesus sabe que sua vida, como diz no capítulo 3, está oculta em Cristo e há de ser revelada no final. Então, se sua vida está oculta, ela está protegida. E se está protegida, nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 8. Nada nos separará. Fome, nudez, perigo, espada, não. Como Paulo diz, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pastor decorou Romanos 8, ele fez a prova lá com o pastor Cô. Não, isso daí é por causa da música. É quase que eu estou no refrão. Nada, e tem a música que a gente canta, poderá nos separar. O pessoal falou, olha, porque lá na Água Viva em São Paulo tem a prova, né? Para fazer o discipulado avançado lá, uma fase é você recitar diante da igreja Romanos capítulo 8. Olha só que tarefa. Quase, hein? Tô quase já. De 30 e poucos versículos, eu devo ter decorado uns 5. Falta pouco, né? Diante dessa luta contra o pecado, nós temos que contar com aquele que saiu vitorioso, que se fez como nós. Carne, que foi tentado, foi perseguido, foi ultrajado, foi morto por mão de pecadores sem pecar. Para vencer a luta contra o pecado que habita em nós, para que sejamos melhor, nós temos que crer naquele que já fez isso. Simplesmente acreditar. Depositar a sua esperança, a sua fé naquele que faz. Então, se todos queremos ser melhor em alguma área da vida, a pergunta é, o que estamos fazendo para chegar lá? Volto a essa pergunta, concluindo. E concluindo, eu quero terminar a história de Lutero. Lutero, um homem que usou todos os recursos que tinha para tentar ser alguém melhor. Ele descobriu em um recurso muito antigo, lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11. Sim, Lutero estava lendo Gálatas 3 e não Romanos 1. Não era Romanos 1,17 que ele estava lendo. Ele estava lendo Gálatas 3,11. Isso ele mesmo escreve. E lá está escrito, o justo viverá pela fé. E ao ler isso, ele percebeu que ficar se batendo, ou seja, uma disciplina de si mesmo, do seu corpo. Ficar buscando intermediações. Buscar através do jejum, através de uma falsa humildade. Não consegue vencer o pecado. E ele percebia, porque ele buscava essas coisas e não se sentia vitorioso. Mas quando ele leu as palavras, o justo viverá por fé, ele descansou. Descansou completamente. E 504 anos depois, nós temos reflexos de quando um homem descansou na palavra de Deus. Ele não foi o único que fez isso. Eu não estou colocando todos os méritos da reforma protestante a Lutero. Não, porque os méritos têm que ser de Deus. Deus quem converteu Lutero. Calvino, Zwinglio e todos os reformadores. Mas Lutero é um grande nome.
É de acordo com as 95 teses pregadas na porta da Catedral de Wittenberg que nós nos lembramos da Reforma Protestante. Esse é o aniversário que nos marca. Mas ele, ali, observa não o que ele fazia contra o seu próprio corpo, o que ele fazia contra a sua carne para tentar fortalecer o espírito, mas aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para proporcionar salvação a ele. Tá bom, pastor, eu creio em Deus. Eu descanso em Cristo Jesus, mas eu ainda quero ser uma pessoa melhor. O senhor fez uma pergunta que até agora não respondeu. Bom, vocês sabem que a prática é sempre o fim, né? Então vamos lá, vamos tentar praticar? Vamos tentar viver algo desse tipo? Na sua tentativa de ser alguém melhor, o que você tem feito? Como você tem tentado alcançar o alvo do seu objetivo ali? O seu objetivo, você traçou uma meta. Eu quero ser uma pessoa, eu quero ser um marido melhor. O que você tem feito? Eu quero ser uma esposa melhor. O que você tem feito? Eu quero ser um aluno melhor, porque eu cansei de ficar incomodando os meus professores. O que eu preciso fazer? Bom, primeira coisa que eu peço a você é, perceba onde está o pecado que te impede de avançar. Perceba onde está o erro. Cadê a rachadura que está vazando a água dessa caixa? Imagine-se como uma caixa de água que nunca está cheia. Tem sempre vazamento. Descubra onde está o vazamento. Primeira coisa a fazer é, qual é o meu pecado de estimação que eu não quero largar? Eu quero ser uma pessoa melhor, mas eu não abro mão disso. Será que isso que você não abre mão é pecaminoso? Eu quero ser um marido melhor, mas que minha esposa mude nisso. Calma aí, é base de troca ou é o amor sacrificial? É amar a esposa como Cristo amou a igreja? Ah, não, eu quero ser uma esposa melhor, mas eu não vou respeitar aquela agenda do meu marido, não. Eu vou continuar fazendo a agenda dele. Porque a mulher tem essa mania, né? De já traçar a nossa agenda, não é não? Olha, viu aqui, ó, tal dia a gente vai na casa de fulano. Vamos? Mais ou menos assim que funciona, né? Olha, eu combinei da gente fazer tal coisa. Ah, é? A gente vai? Deixa eu dar uma olhada na minha agenda primeiro. Não, já fechei, tá certo, a gente vai sim. É aquela nossa briga de o homem amar sacrificialmente a mulher e a mulher respeitar. A submissão, a palavra melhor para nós entendermos nos nossos dias é o respeito. Respeitar a agenda do homem é um pouquinho difícil. O homem também se entregar sacrificialmente por toda a família como a mulher o faz, também é difícil. Não estou falando que é impossível, não estou falando que nós não fazemos as duas coisas. Só estou dizendo que é uma luta constante que nós temos. Então, onde está o pecado? Lute contra esse pecado. Mas não com a sua força. Não com o seu poder. Enxergou ele? Dobre seus joelhos e ore. Entregue a Deus. Fala, Deus, eu tenho dificuldade na mentira. Me ajude a mentir menos. Faça como um mentiroso, aquele filme. Que o menino pediu, que o meu pai não minta mais. E o cara começou a falar todas as verdades que vinham à cabeça dele. Aparece uma mulher toda enfeitada na frente dele e fala, oi, eu estou bonita hoje. Está horrível. Antes ele sempre agradava. Nossa, que cabelo maravilhoso. Ele sempre mentia e ele não conseguiu mais. E depois, mais para frente, passando um pouco dessa magia que aconteceu, ele percebeu que a verdade era um caminho muito melhor do que a mentira. Então descubra qual é o pecado que te impede de melhorar. É mais ou menos assim. Meu orçamento está furado, pastor. Não consigo entender onde está saindo algumas coisas da minha conta. Eu tento fechar o cálculo e parece que está faltando dinheiro de algum jeito. Coloque tudo na planilha. Entradas e saídas. Aquilo que entra, quando sai, como sai, por que sai. Separa o que é essencial, o que é importante e o que é supérfluo. E veja onde está saindo. Tá bom, pastor. Eu fiz isso. E enxerguei onde estava saindo as coisas. Ô pastor, eu fiz isso e na verdade muita coisa é essencial e eu não estou conseguindo dar conta. Bom, então vamos trabalhar mais. Vamos tentar arrumar outro emprego, vamos colocar as crianças para trabalhar também, vamos fazer aí um trabalho infantil, né? Não tem jeito, é o que precisa para sustentar a casa. E às vezes nós fazemos, nos desdobramos daquilo que tem, é lógico, brincadeiras à parte. Quando nós conseguimos delimitar as coisas, nós enxergamos. Se nós não paramos para observar os nossos pecados, nós não queremos lutar contra eles. Quer ser uma pessoa melhor? Identifique o pecado que te impede disso. Orgulho, ira. Tem pessoa que é brava de nascença.
Tem pessoa que é orgulhosa, não abre mão de nada. Tem pessoa que é avarenta. Conheço pessoas que têm terras e terras enormes e moram em casa de madeira. Comendo arroz com ovo todos os dias. Não porque gosta, mas porque não quer gastar. Só de terra deve ter uns 2, 3 milhões. Só de terra. Arrendada. Ganhando dinheiro que só. E não compra um sapato novo para a esposa. Não, muito caro. Quê? E quer ser alguém melhor. Qual é o pecado que te impede de melhorar? Faça uma análise da sua vida. Veja onde você tem errado como pai, como mãe, como filho, como aluno, como marido, como esposa, como funcionário, como crente. Liste seus pecados, porque é eles que te impedem de melhorar. É o pecado que habita em nós que nos impede. Mas lembre-se, não é listando o pecado e falar, agora eu vou lutar contra você e eu ganho. Nos méritos de Cristo Jesus. Pense nas coisas do alto. Olhe para as coisas do alto. E viva para as coisas do alto. E Cristo vai fazer de você alguém melhor. Cristo vai fazer com que as coisas que existem nele te encha tanto, que os seus pecados passam a ser irrisórios aos olhos do Pai. Passam a ser minúsculos. Você vai continuar com o pecado, mas ele vai ficar minúsculo perto das características de Cristo em você. Quanto mais você o busca, menor fica o seu pecado. E melhor, como pessoa, você fica. Quer ser alguém melhor? Confie em Cristo. Busque a Cristo. Almeje a Cristo. Não busque as coisas do mundo. Porque se nós morremos para as coisas do mundo, não temos que buscá-los. Se morremos para as coisas do mundo, ressuscitemos com Cristo Jesus. E tendo fé que Ele já nos salvou, para que perder tempo no aqui e agora? Olhe na eternidade como você pode glorificar a Deus para todo sempre, agindo no hoje. Não é viver uma vida aleatória ao mundo. É pensando na glória de Deus eternamente, como que eu faço aqui e agora. E fazendo para a glória de Deus, todos os seus erros e pecados serão minúsculos. E Cristo será grande em você. Vamos orar? Graças te rendemos, nosso bom Deus. Porque o Senhor, ó Deus Santo, demonstra cada dia na tua palavra que nós carecemos cada vez mais e mais de ti. Que nós precisamos do Senhor, da sua graça. Nós precisamos cada dia mais e mais de Cristo Jesus. Nós temos, ó Deus, um anseio de ser melhores em todas as áreas. Melhor filho, melhor aluno, melhor pai, melhor mãe, melhor funcionário, melhor amigo. Mas nós nos deparamos com os nossos pecados e o que nós queremos a cada dia é sermos repletos de Cristo Jesus. Olhando e pensando nas coisas do alto, para sermos cheios destas coisas do alto e viver cada vez mais de uma maneira que te agrada, e te agradando, nós sabemos que em todos os aspectos nós seremos melhores. Louvando e glorificando o teu santo nome acima de todas as coisas, todas as áreas da nossa vida, onde ser melhores para a honra e glória do Senhor e para testemunha a todos aqueles que estão ao nosso redor. No nome de Jesus nós oramos e rogamos. Ajuda-nos, fortaleça-nos, carecemos de Ti. Carecemos de Ti. Amém.